E sejam bem-vindos, caros amigos, a mais um cantinho semanal, desta vez número 13. Desta vez não me esqueço. Isto, às vezes eu começo assim a gravar e vou tudo a gravar o quê? Episódio número quê? Depois vai ao thumbnail. O 13. Pronto, exatamente. Coisas de criativo. Meus amigos, acabámos de sair de uma WrestleMania potentíssima, com coisas muito boas, e daqui a bocadinho eu já vou abordar algumas delas, assim, alguma coisa que me pareça assim de destaque. Umas coisinhas pequeninas, numerozinhos pequeninos, números uns. E o number one neste momento é novamente o nosso John Cena. John Cena, campeão mundial, 17 vezes. Está de parabéns o senhor, porque storylines à parte, o meu respeito por este senhor é e sempre foi imenso e, portanto, nesse sentido é imensamente merecido. Fiquei contente por vê-lo campeão. Agora, de um ponto de vista de storyline, fico a pensar: ai rapaz, então isto agora vais dificultar a vida a muita gente, não é? Até porque o John Cena, depois da WrestleMania, aparece ali muito hostil com o público, lá com aquela cena dele ali a pejar ódio para cima dos fãs. Já na conferência de imprensa foi muito pouco simpático. Todas as perguntas eram clickbait, portanto não merecia qualquer atenção da parte dele. E depois a lembrar, já no Raw, que só tem 27 datas a fazer aquela contagem decrescente toda, já só tem 27 datas. Como quem diz, é bom que aproveitem, porque the last time is really now. E depois não põe os olhos em cima. Não literalmente no público, não literalmente do público para o ringue, não é? Porque depois, em princípio, poderá trabalhar nos bastidores, nunca sabe. Mas a verdade é que diz que os fãs são uns hipócritas por apouparem Cody Rhodes. Cody Rhodes que levou a empresa às costas durante um ano. E diz que vai acabar com a timeline, lembrei-me logo aqui das histórias da Marvel, do Pro Wrestling, garantido que o título, que foi o grande prémio para tantas lendas, vai desaparecer e vai para casa com ele. E que vai estragar a timeline do Pro Wrestling. Provocador. Eu só me pergunto se, tal como o Loki, se ele vai salvar este multiverso no final da storyline. Não sei. Com licença. Esta barbicha de vez em quando complica. Mas depois, no meio disto tudo, Randy Orton aparece de repente naquele grande plano do John Cena. Aparece Randy Orton, RKO, um velho adversário do John Cena a marcar presença. Sim, senhor! Temos aqui uma nostalgia da boa. Daquela que voltamos atrás no tempo. Mais uma vez a timeline, mais uma vez o multiverso, mais uma vez realidades a colidir. E a traçar daqui um novo destino, um novo futuro. Pareceu muito interessante e acho que temos aqui muitas coisinhas boas para ver. Portanto, John Cena a fazer aqui um grande regresso. Um grande regresso em grande. Mas é um regresso em grande. Enquanto campeão mundial, esteve muito bem. Vimos vários nomes a regressar, só vou enunciar aqui dois. Becky Lynch, que regressou na WrestleMania, afinal quem é que era a parceira surpresa da Lyra Valkyria para enfrentar Liv Morgan e Raquel Rodriguez? Era The Man, que apareceu ali em grande, o público ficou completamente louco e aparece ela e ganha os títulos, espetáculo. Pois no Raw, decidem marcar mais um combate pelos títulos, a revanche, talvez a única, porque os outros dois grandes títulos não tiveram direito a tal, nomeadamente o título mundial. E o título feminino da acho também vai seguir de portas paragens, pelo menos para já. A ver, vamos. Mas, de repente, perderam os títulos, logo no Raw. E a Becky Lynch fez ali um heel turn que eu vou-vos contar. Deu-lhe a rapariga, acordou mal disposta. Deve ter sido o pequeno almoço do Hotel de 5 Estrelas, não sei. Qualquer coisa que ela estava ali incomodada. E virou-se e aviou na Lyra Valkyria como se não houvesse amanhã. Tendo em conta que, ainda na véspera, estava ali na conferência de imprensa a rasgar elogios à compatriota. Não esqueça que são as duas irlandesas. Que sim senhor, que ela fez, que ela faz, que é um espetáculo, que não sei o quê. Memória curta. Porque atacou-a com uma violência. Pronto. Teremos aqui o destino traçado também. Ajudava a Lyra Valkyria. É uma campeã intercontinental feminina digna. Sim, mas acho que falta-lhe crescer um bocadinho. É a opinião que eu tenho. E depois também tivemos Rusev. Zé! Eu sei que o Zé adora falar sobre Rusev. Portanto, Rusev voltou e volta como heel. E portanto aqui a fazer um regresso muito bem. A forma está maçudo, o gajo está bem constituído. Com um look um bocadinho diferente, com música completamente diferente também. E a fazer aqui um bom regresso e pronto. A ser bem aproveitado, porque o Rusev tem, sempre teve, aquela qualidade de homem bruto, de wrestler bruto. E é um gajo que tem
lá está, um gajo outro, magnético, daqueles que chama a atenção e um gajo quer ver o que é que ele vai fazer a seguir, portanto, muito interessante. E aparece só para pontuar aqui estes acontecimentos em redor do fim de semana da WrestleMania, ou neste caso, Raw, Rhea Ripley, que não levou o título para casa, e infelizmente a Io Sky ficou com ele. Vá lá que a Io Sky teve um bom combate, sim senhor. Epá, mas só aqui neste parênteses. Então ela vai à conferência de imprensa. Eu acho que a malta estava toda preparada para ir fazer uma ou duas perguntas, pelo menos sabendo que ela é alimentada em inglês. E vira-se o Byron Saxton. She comes in with a statement. O statement já significa que é declaração e depois vai-se embora. É que nem sequer foi declaração em inglês. Foi em japonês. Eu tive de meter o chat GPT a ouvir o japonês e a fazer pausas para me dizer o que é que ela dizia. Porque nem houve direito nem a legendas, nem a comentário, nem a tradução. Acho que a malta ficou... o que é que ela disse? É pena, é pena. Remonta à conversa acesa que tivemos sobre este mesmo tema no último Wrestling Traduzido Live. Eu vou pôr em breve destaques dos momentos mais calientes, de maior debate que surgiram no Wrestling Traduzido Live, a contar com esta menina. Eu tenho umas coisinhas a dizer para quem não ouviu, mas a gente depois lá irá. Agora, WrestleMania, tenho 5 pontuar com isto. O evento anunciadamente, a que TKO lançou esta press release, mais bem sucedido da história. A mais vista, com maior receita, mais venda de merchandise, maior número de patrocinadores. Inclusivamente, e isto para mim foi de um orgulho, enquanto fã e antigo colaborador, foi de um orgulho. WrestleMania número 1 na Netflix em Portugal. Eu no dia, aí no domingo, estava assim o top 10 da Netflix e estava a ver o que é que saía dali. WrestleMania número 10. Está bem. É capaz de depois compensar mais para a frente. Pensar se chegar ao 2 é bom, depois chegou ao 2. Eu pensar assim, e já tinha pensado isto muito antes da WrestleMania começar. Será que há alguma hipótese da WrestleMania chegar ao número 1 na Netflix? Será? Fazer figas. Fiquei assim naquela. Até que ponto é que temos assim tipo uma fanbase tão grande, tão avolumada que ajuda a ultrapassar certos números, que eu também não sei quais são. Sabemos de certos números assim a nível mundial, mas não localizado. Fiquei assim a pensar, e quando eu acordo de manhã, segunda-feira, e vejo ali número 1, eu... Muito bom. E eu comparo assim, há quem vibre com a bola, não é? Se o Benfica ganha, se o Sporting ganha, se o Porto ganha, whatever, eu não ligo à bola. Mas eu percebo o entusiasmo de vestir a camisola. De certeza absoluta que esta é a sensação que eles têm, porque quando o clube deles atinge um certo marco, ganha um certo prémio, um certo reconhecimento, é de um orgulho. E para mim foi um orgulho tremendo. Eu publiquei aquilo no meu Instagram, no meu Facebook pessoal, publiquei aquilo no TikTok, com palavrão e tudo. Como é que é? Number fucking one. Foi um plantar da bandeira de tal forma, porque aqui é evidenciado em termos muito visíveis e gráficos, do ponto de vista de quem vê a Netflix e vai à plataforma e vê o que é que está no top 10, vê lá, WrestleMania. Familiares meus, eu volto a comentar, mandaram mensagem: olha, sabias que WWE está na Netflix? Essa foi uma das mensagens. A outra mensagem foi: sabias que a WrestleMania vai dar na Netflix? Eu sei, já sei disto há muito tempo. Mas é engraçado, mas a questão não é essa. A questão é ver que as pessoas estão atentas de tal forma a que pessoas que não têm nada a ver com wrestling ainda nem sequer percebem o que wrestling é. Lembram-se de mim por eu ter esta ligação toda ao wrestling, e especificamente à WWE. Dizem: olha, está aqui, aparece aqui. Vais ver? É notável. Número 1. Número 1 na Netflix. Eu depois fui goloso e fiquei a pensar: será que ainda se mantém no número 1 no dia a seguir, na terça-feira? Não. Depois voltou lá para a outra série que lá estava em destaque. Mas já termos conseguido isso, termos plural. Primeira pessoa do plural. Nós, todos. Porque não há wrestling sem nós vermos. Não é? E portanto temos conseguido isso. Temos visto a malta ter aderido. Foi uma coisa muito boa. E já me vou debruçar sobre isso. Mas quero pontuar aqui uma coisa muito importante. Vince McMahon deve estar com um orgulho tremendo. E merecidamente. Porque independentemente das acusações, do diz que disse, que fez e que não fez, etc., não sei nem me interessa.
Se não fosse o Vince McMahon, eu não estava a falar com vocês. Se não fosse o Vince McMahon, não tinha nada disto atrás de mim, nestas experiências, neste trajeto profissional em que embarquei. Não teria. Estaria neste momento a viver uma vida possivelmente completamente diferente. E ele ter criado a WrestleMania já há muitos anos e ter se tornado tão parte de nós, da WWE no seu total, e da nossa existência e daquilo que nós vibramos aqui todos os dias, não é? Como eu apontei no último cantinho semanal, é de uma coisa notável. Portanto, o Vince McMahon deve estar orgulhoso e faz muito bem estar orgulhoso, porque ele construiu aqui uma obra-prima aprimorada cada vez mais pelo genro. Portanto, é uma coisa muito boa que aqui se vê, ou é aqui lançada desta forma. E nesse sentido, o Triple H no Hall of Fame, ele teve, eu já disse isto também no direto, no Wrestling Traduzido Live, mas o lado humano do Triple H acho que foi uma coisa muito bonita de ouvir. E faz-me lembrar, e por isso é que eu digo que esta altura é uma altura de reflexão para mim, faz-me lembrar, não só para mim do ponto de vista de experiência pessoal, para mim do ponto de vista de fã de wrestling. Que se não fosse, não só pelos Vince McMahons, mas pelos Stone Colds, pelos Bret Harts, pelos Roddy Pipers, pelos Hulk Hogans, pelos Bruno Sammartinos, por essa gente toda que deu ao litro que é para o wrestling ser aquilo que é hoje, sem qualquer perspectiva de alguma vez se viesse a tornar um fenómeno mundial como se tornou, é que esta gente cresceu no wrestling quando o wrestling era muito mal visto ainda e era visto como pronto, a cena do Carney. Isso é tudo fake, isso é tudo. Não é que não haja em larga parte essa noção hoje em dia também, mas era uma coisa muito mais, era quase repudiado o wrestling, aquela coisa, o wrestling era entretenimento rednecks. Eles tinham muitos obstáculos, não só do ponto de vista da aceitação de qualquer produto que veio a ser com WWE, não é? Mas de qualquer forma de entretenimento à volta do wrestling. Mesmo socialmente havia grandes complicações. As mulheres não eram tão bem aceitas, nem no wrestling nem em nada. Raça era um tópico muito quente e que ainda dava asa a muita divisão. E são várias as lendas de raça negra que comentam. Até o The Rock comenta que o pai dele, quando ia tipo a um bar, tinhas um restaurante, tinha casa de banho para os brancos, tinha casa de banho para os negros. O wrestling hoje em dia é um misto de tudo isto, de todas as raças, dos homens, das mulheres, daquilo com que contribuem, do seu talento, enquanto entertainers, enquanto atletas. E está massificado a um nível tal que nunca se viu o wrestling no seu todo assim. E é particularmente importante que a WWE esteja, ou vou dizer assim, é particularmente importante que haja uma empresa como a WWE a desbravar caminho e ajudar a que tudo cresça. Que é a rising tide raises all ships. Eu volto a dizer esta frase que é uma frase muito importante e muito verdadeira. Quando a maré está alta, os barcos também sobem de nível. Portanto, vai tudo atrás. Imediatamente atrás. Eu faço um bocadinho de analogia assim física, um bocadinho básica, mas acho que se entende. É como pegarem na t-shirt. Aqui é melhor assim. E isto aqui a pontinha é WWE. À medida que cresce, o resto vai tudo atrás. E isto acontece com todos os grandes fenómenos, com tudo que aquilo que alguma vez tenha tido sucesso. Houve sempre vários paralelos que vieram a crescer também com aquilo. Isso é uma coisa muito boa. E ver, nós estamos aqui numa fase de crescimento importantíssima. E nesse sentido, eu acho que os fãs também fazem parte disto. Os fãs, e volto a dizer, porque se não fosse os fãs, não havia wrestling. Se não fosse o fã a ver, então o produto é para quem? Não é para ninguém. Portanto, nós estarmos aqui todos nesta conjuntura em que temos quem faz, temos quem produz, depois temos quem consome, que muitos dos que consomem por si também produzem. Eu sou um exemplo. E há tantos outros exemplos cá e lá fora de pessoal que tem os seus podcasts, os seus canais de YouTube, etc. Se não fosse esse apoio popular nosso, a WWE não era ninguém. Esta metáfora da tenda não era ninguém. Mas se não fosse também por eles, pelo trabalho deles, acho que nós também não tínhamos nada para ver. Nesse sentido. E isso é uma coisa que eu acho que é sempre de nota. Se calhar é constatar um bocadinho o óbvio. Mas acho que é importante relembrar na mesma. Nós estamos aqui todos para o mesmo. Estamos todos aqui para ver, para ser entretidos, para alimentar esta paixão que nós gostamos e de cada um ao seu género, produzir. Eu nesse aspecto tenho conhecido
desde esta minha integração aqui no TikTok e este aprofundamento das redes sociais, novos projetos, um dos quais, desde já, a shout out to Wrestling with Love podcast, Luazi and Ati, and I'm speaking in English because they're watching this in the subtitled version, porque eu também tenho, como vocês já perceberam, uma versão legendada em inglês, porque pronto, wrestling americano. E o Luazi e a Ati foram muito simpáticos, receberam no podcast deles, e foram apresentados pela própria WWE. Me perguntou, olha, queres falar com eles? E pronto, pode ser que vocês queiram participar no podcast e não sei o quê. Portanto, muito simpáticos. Cá em Portugal, tenho a agradecer ao João Figueiredo na Corda Bamba, do canal YouTube Na Corda Bamba, pela participação dele no meu Wrestling Traduzido Live, muito simpático, e também estou a gostar muito do conteúdo deles, por isso vejam, o link está na descrição. E no TikTok, a primeiríssima pessoa a dar-me um olá, e muito simpático também, foi o Luís da conta Isto é Wrestling, que eu volto a dizer, ele faz aqui um trabalho fenomenal em que ele consegue fazer uma síntese de conteúdos da WWE, passa ao Raw, ele pega em todos aqueles destaques, consegue sintetizar aquilo num minuto, retrata ao seu modo o que é que aconteceu, interpreta e dá a sua interpretação, e depois com o seu toque pessoal também. Por isso, muito, muito bom. E meus amigos, talvez tenham reparado aqui nesta nova adição, este símbolo do Cody Rhodes. Eu não vou tirar porque já foi um trabalho para meter ali. Ainda por cima não se apoia muito bem. Mas produzido pelo nosso Zé Pais. O Zé tem-se especializado em 3D e tem feito coisas absolutamente fenomenais. E ele tem também a conta de Instagram dele, GER 3D Print, GER 3D Print. Eu depois meto o link na descrição também. E portanto aqui nós estamos a viver um momento em que tudo isto está a ganhar vida. Eu quero agradecer à malta do TikTok, à malta do YouTube, especialmente nessas duas plataformas que me têm vindo aqui a apoiar, têm vindo aqui a acreditar novamente neste projeto, no Wrestling Traduzido, e tem sido um prazer nesse sentido produzir conteúdo para a malta que gosta de ver, gosta de ter assim um conteúdo com qualidade, apontando sempre para tal, é sempre essa a missão, com as minhas opiniões, com as minhas coisas, com os nossos diretos, aqui com este cantinho semanal. Volta e meia também começo a fazer uns diretos aqui e ali no TikTok. Fiz ontem o primeiro, que ainda não tinha feito, diretamente no TikTok. A malta também foi muito simpática. E por isso, meus amigos, o título do vídeo é A História que Interessa. A história que interessa é esta. O wrestling está a crescer de um modo massificado como nunca se viu. E nós temos prova disso à nossa volta. Temos provas disso na televisão, nas plataformas, nas redes sociais, no Netflix. E estamos aqui a viver um momento tremendo em que agora, penso eu, na minha opinião, já podemos antecipar, talvez, não quero prometer nada a ninguém, porque também não tive estas conversas com ninguém diretamente da WWE, mas a julgar pelo andar da carruagem e especialmente pelo número 1 da WrestleMania na Netflix, talvez WWE em Portugal em 2026. Gostaríamos de apontar para isso, certamente. E quem sabe, podem vir fazer um live event, um house show, como nós conhecemos. Serão bem-vindos, mas se fizessem um Raw SmackDown, como já fizeram em Barcelona, era uma coisa absolutamente fantástica. Por isso, meus amigos, é este o cantinho semanal. Espero que tenham gostado mais uma vez. Comentem, gostem, subscrevam, partilhem, essas coisas todas. Eu não gosto de dar essa lista toda de coisas para fazer porque a malta habitualmente já sabe. Mas, novamente, reitero, obrigado pelo vosso apoio. Foi um fim de semana de WrestleMania do caraças. E acho que o melhor ainda estará para vir, de certeza. E especialmente, se a WWE olhar para a Netflix e vir o sucesso que está a ter cá em Portugal, em que praticamente semana sim, semana não, às vezes semana sim, a WWE está no top 10, talvez começamos a pensar numa altura em que eles vão reinvestir no nosso mercado. Por isso, caros amigos, estamos então de saída. Estaremos então de volta para o cantinho semanal para a semana. Contem com os destaques dos diretos que eu vou fazer muito em breve e vou publicar no TikTok e no YouTube. Por isso, até para a semana. Fiquem bem, boa semana e